O que você recebe se sofrer um acidente de trabalho e quanto você pode ganhar com isso? Basicamente, ele vai ter direito aos danos materiais e os danos extrapatrimoniais. Os danos extrapatrimoniais são basicamente três. O primeiro é o dano moral, que é o sofrimento que você tem devido ao próprio acidente que você sofreu ou em razão da sequela que você teve ali. O segundo é o dano estético ali, alguma quebra do padrão visual, alguma cicatriz ou alguma mutilação que teve. E o terceiro é o dano existencial ali, é o impedimento ou uma frustração do empregado em relação ao seu projeto de vida. Então, por exemplo, ele quebrou o braço e não vai conseguir mais dirigir da mesma forma que ele dirigia antes, ou ele vai ter que fazer toda uma readaptação na casa, todo o projeto de vida que ele planejou vai ter que ser modificado. E os danos materiais são basicamente dois. O primeiro são os danos emergentes ali, é o que você perdeu para o tratamento. Então, medicamento, cirurgia, internação hospitalar, fisioterapia, tudo isso a empresa vai ter que arcar. E não só o que você já gastou, mas também o que você vai gastar para o seu tratamento médico. E o segundo dano material que ele pode pedir nessa ação é o lucro cessante. É o que ele perdeu em relação à capacidade de ele trabalhar. Ele não vai conseguir trabalhar da mesma forma ou ele deixou de trabalhar da mesma forma por um período. Então, por exemplo, ele ficou afastado pelo INSS. Esse período que ele ficou afastado, ele ficou incapacitado para o trabalho e a empresa tem que indenizar isso daí para ele. Ou ele ficou com uma sequela permanente. Ele reduziu 30% aí, por exemplo, da capacidade dele de trabalhar naquela função que ele fazia antes. E nesse caso, mesmo ele recebendo o benefício do INSS, ele também recebe essa indenização da empresa, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. E se ele ficar incapacitado para o trabalho, mesmo que seja um pouquinho, por toda a sua vida, ele tem que receber uma indenização por isso, o que pode passar de milhões de reais aí. Tem casos que até a família pode entrar nessa ação aí se teve alguma modificação ali da estrutura familiar. E tem casos que não precisa nem provar a culpa da empresa. E você só sabe disso porque segue o advogado mais bonito do Brasil que explica seu direito da maneira mais fácil possível.